Fala, gente. Vocês estão bem, né? Então, a gente veio aqui hoje para bater um papo sobre a prova da UFO que rolou ontem. Você que está aqui porque acessou o link de alguma forma, bem-vindo, bem-vinda, professor Jazz, maior especialista da UFO desse país, mentor de vestibulandos, e é um prazer ter você aqui. Bem-vindo, tá? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as perspectivas da prova de ontem, minha análise. Ontem eu fiz 51 acertos de 65. Quero lembrar vocês que eu não estudo para nada. Sou professor de matemática e evidente que eu fechei matemática, não é novidade, são 14 anos aí fechando matemática. Mas a conversa hoje não é só sobre matemática, eu quero falar também. Eu vou conversar um pouquinho sobre algumas matérias que caíram, né? Vamos começar pela biologia. Eu particularmente achei uma prova boa, tá? Eu não tenho muito conhecimento de biologia, achei algumas questões bem fazíveis para quem não tem nenhum conhecimento de biologia específico, como é o meu caso. Bom, de biologia eu fiz 3 de 5, tá? Confesso que uma foi no chute. Na física, é muito teórico a prova, para variar, né? A questão de eletromagnetismo é uma questão teórica, e eu fiz 4 de 5. Tá? Aliás, eu fiz 5 de 5 em física e 4 de 5 em química, né? E caiu evolução estelar, é um assunto que eu gosto demais da conta, desde a minha época de ensino médio, né? Quem assiste Discovery, History Channel. Então, é uma questão fácil. Para quem conhece evolução estelar, fácil. Se você não conhece, aí realmente seria mais um chute mesmo, beleza? Então, assim, e química, claro. Gente, a química, eu bati o recorde, porque normalmente ela é a minha natureza mais fraca, mas eu achei a prova muito fácil, tá? Principalmente para vocês que têm conhecimento. Química eu achei muito abaixo da média do que vinha outros anos. Muito abaixo da média, tá bom? Então, assim, minhas impressões sobre a natureza vai contribuir para o aumento da nota de corte. Eu achei que ela veio menos difícil do que normalmente vem em outros anos. Eu achei que nesse ponto a UFO pecou numa prova que já é menor, então, se depender de natureza, nota de corte subindo demais da conta. Filosofia e sociologia, essas, cara, pra mim sempre são difíceis, mas sociologia era uma prova que normalmente eu ia bem e esse ano não fui bem. Por quê? Porque tanto em filosofia quanto em sociologia, duas alternativas se conversavam muito uma com a outra. Então, em filosofia, eu infelizmente errei todas. Confesso que algumas eu errei por bobagem. Uma matéria que tradicionalmente eu ia muito bem, mas dessa vez eu me lasquei. Até mesmo em áreas que eu domino bem, como Tomás de Aquino e Santo Agostinho, eu confundi a ideia de Tomás de Aquino com a de Santo Agostinho. Então, uma das questões que eu poderia acertar, eu errei. Mas sociologia eu achei a prova pesada. Principalmente, olha, aquela questão do fascismo ali é uma questão muito difícil, tá? A questão da cidadania, muito difícil. Por quê? Porque as alternativas conversavam demais uma com as outras, tá? Então eu confesso a você que não fui bem. Sociologia eu acertei 3 das 5, costumo fechar. E filosofia dispensa comentários. Dispensa comentários. Geografia e história, achei fácil. Questão de geografia, cara, outra prova que eu achei bem tranquila de ser feita, com conhecimentos gerais, interpretação. A questão número que envolvia ali a geopolítica, que fala da Groenlândia, poxa, eu achei muito tranquila a questão, tá? Muito tranquila mesmo. Eu fecho a humanas dizendo o seguinte, de novo, quem vai puxar a nota para baixo será filosofia e sociologia. Não acho que história, não acho que geografia vai puxar essa nota para baixo. Bom, literatura, gente, com todo respeito do mundo à UF, que sacanagem, hein? Que sacanagem. Eu consegui fazer 4 de 5 sem ler nenhum livro, porque a única questão que eu errei foi da Sibila, porque eu sabia que a palavra Sibila tinha a ver com oráculo, tinha a ver com religião, e isso acabou me induzindo a marcar a letra A como resposta, mas não era, né? Porque não tinha nada de discurso religioso na obra. Eu fiz 4 de 5. Mais uma vez, a UFO pecou crucialmente num ponto. Não valorizou as obras, não valorizou o aluno que se dedicou a estudar essas obras. Português. Português foi aquela prova em que, particularmente, eu achei mais fácil que os outros anos. Das 10 questões, eu fiz 8, tá? Das 10 questões, eu fiz 8.
Eu achei, sim, que as interpretações estavam bem legais. Como diz uma amiga minha, Carol, é uma prova muito elegante nas suas alternativas, tá? Eu realmente achei a questão ali que ele fez uma brincadeira com a Bela e a Fera, a rosa da Bela e a Fera, fantástica. Eu achei que foi muito legal. Resumindo, o que eu achei dessa prova de português? Eu achei que foi uma prova muito interpretativa, uma prova muito bem elaborada, uma prova bonita, mas se você tem facilidade com interpretação e vocabulário, você matava essa prova sem medo de ser feliz. Inglês foi a língua estrangeira que eu fiz, achei a prova muito de boa, achei o vocabulário super acessível e foram 5 de 5. Inglês não teve conversa pra cima de mim aqui, matei a pau, fiz a prova, se não me engano, também uns 15 minutinhos no máximo, tá? E sobre matemática, eu tenho que falar o seguinte, foi uma prova boa, não foi uma prova UFO do Antigo Testamento, como gostam de dizer por aí, não foi, tá? Mas foi uma prova segura, não tinha enunciados furados, nós não tínhamos alternativas que não conversavam com os enunciados, como aconteceu o ano passado. A distribuição foi legal, óbvio que você sente falta de alguma coisa, não veio função quadrática, eu esperei tanto por função logarítmica e veio de novo o arco duplo, já tinha vindo o arco duplo o ano passado, eu até comentei com os meninos que transformação trigonométrica era uma possibilidade, mas eu apostava mais em função trigonométrica. Geometria, caiu 2 questões de circunferência, achei que podia ter explorado um triângulo ao invés de 2 circunferências, tá? Então ficou... Para mim, colocar física no meio da prova, como fizeram com as questões dos carros A e B, é uma questão muito bacana, mas é um tipo de questão que não faz sentido ocupar o lugar de um outro assunto, como, por exemplo, polinômios, né, que poderia estar ali. E não caiu para colocar uma questão, ou matemática financeira, progressões aritméticas e geométricas. Então, apesar de ser uma questão boa, é uma questão puramente de física, né? Então, não tinha muito sentido essa questão estar ali, mas estava. Enfim, uma prova que eu tenho certeza que, de matemática, que não aluno que tem experiência com a UFO, que se prepara para a UFO, não sofreu demais, mas também ficou longe de ser uma prova fácil. Eu diria que ficou uma prova intermediária, uma prova intermediária dando assobios para o lado difícil, mas nada extremamente complicado. Redação, gente, eu não vou nem ficar comentando porque eu não sou perito, mas um tema super tranquilo e isso vai dar um BOzinho, porque como a redação foi um tema muito tranquilo, com 2 modalidades fáceis de escrever, realmente as notas de redação tendem a ser muito altas, talvez a galera que escolheu carta vai sofrer um pouquinho porque esqueceu de marcar assinar como X e vai perder uns pontinhos ali, não acho que a UFO vai zerar, mas vai perder uns pontinhos ali e numa prova de 65 questões, esses pontinhos do X podem e provavelmente farão muita diferença na sua nota. Resumindo, minha análise, as notas de corte irão subir. Isso é fato, galera. Qual a minha expectativa para as notas de corte? Eu até fiz algumas observações aqui das principais. Para mim, medicina ampla concorrência vai ficar na casa dos 58, 59 pontos, tá? Essa vai ser a minha perspectiva para medicina. Uma nota de corte muito alta, infelizmente, mas a prova foi feita para isso, é o que eu temia, tá? A medicina para a cota LEP, que é a escola pública, deve ficar na casa dos 54, 55 realmente. Medicina LBEP, né, que é independente de renda, aliás, é DP de renda e de escola pública, deve ficar na casa dos 48 acertos, 49 acertos, por aí, 48, 49 acertos. O direito integral deve bater na casa dos 45 acertos, 46 acertos. O direito noturno deve ficar na casa dos 38, 39 acertos, tá? Direito noturno. Odonto deve ir para cá dos 37, 38 pontos, tá? Pode ir em 40? Pode, mas ainda vou colocar uns 37, 38 aí para odonto, tá? Psicologia, 47, 48, tô falando de ampla, tá? 47, 48 aí de acerto nessa casa aí, tá bom? Deixa eu pegar aqui, que mais? Fisioterapia, 36 acertos por aí, tá? É o que eu acredito. Agronomia deve ir para cá dos 35, 36 acertos. Olha, apesar que nos simulados a agronomia estava dando 29, 30.
eu ainda acho que vai ficar na casa dos 35 acertos. Tá? Eu acho que a economia vai ficar aí na casa dos 35 acertos. Se der menos, ótimo. Mas eu vou ser mais pessimista nesse ponto. Gente, é difícil fazer análise de outros cursos, porque eu peguei em cursos que a gente tinha informações gerais, tá? Então eu não posso ficar chutando nós em outros cursos, porque de verdade seria um chutão muito inconsequente da minha parte, uma coisa muito irresponsável, e eu não posso fazer isso, tá? De jeito nenhum. Então eu não vou ficar chutando aqui. Mas se prepare, a nó de corte dos cursos mais concorridos será surreal, disso eu não tenho dúvida. E aí, como é que você foi? O que você achou? Você concorda? Você discorda? Deixe o seu comentário aqui no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, tá? É sempre um prazer ter vocês aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, mais espontâneo, mais de conversa, comente aí que a gente vai aparecer aqui mais vezes sobre isso, tá bom? Ó, um beijo, espero de verdade que vocês tenham ido bem e até a nossa próxima vez. Valeu, gente! Tchau!